Olá, seja bem-vindo a essa transmissão especial. Nessa apresentação você vai conhecer os 7 sinais que, na minha opinião, apontam para uma onda de valorização na Bolsa Brasileira, que pode levar o Ibovespa aos 500 mil pontos nos próximos 3 a 5 anos. O que você vai ver aqui em seguida é uma compilação de evidências concretas que provavelmente você ainda não viu ninguém comentar por aí. E o conteúdo dessa palestra é polêmico e também revelador. E aqui vai um alerta. Peço que você não acredite em nada do que eu vou falar nessa transmissão. Apenas fique aqui comigo até o fim para tirar suas próprias conclusões. Combinado? Eu vou até repetir, tá? Não acredite em nada do que eu vou falar aqui, ok? Apenas fique com a mente aberta. E ainda, ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir um jeito simples, rápido e prático de aproveitar essa oportunidade. Independente se você já investe em ações e tem algum conhecimento ou experiência, ou se ainda está dando os primeiros passos e se considera leigo quando o assunto é bolsa de valores. Eu vou mostrar exatamente o que você precisa fazer agora para surfar essa onda e ver o seu dinheiro multiplicar por 5, 10 ou, por que não, 15 vezes nos próximos anos. Já pensou transformar 10 mil reais em 50 mil reais, 100 mil ou até 150 mil reais? Ou ainda, transformar 100 mil reais em 500 mil ou 1,5 milhão de reais em poucos anos? E olha só, para que isso seja possível, eu vou mostrar para você um sistema semiautomático que aponta as ações com maior potencial de valorização para os próximos 3 a 5 anos e menor risco de queda. Tudo isso em poucos cliques. Bom, você vai entender melhor o que é isso ao longo da apresentação. Então fica tranquilo que vai fazer total sentido no final. E eu vou ser franco aqui com você. Falar em Ibovespa 500 mil pontos parece até piada, né? Eu sei. No seu lugar eu também seria cético. E eu não culpo você por isso. Inclusive, isso é até bom, porque as pessoas céticas costumam ter um olhar mais crítico acerca das coisas. E na maior parte das vezes tomam decisões mais assertivas na vida. Mas fica aqui comigo até o fim para tirar suas próprias conclusões. Eu repito, não acredite em nada do que eu vou falar aqui. É interessante comentar que, quando a gente fala de ciclos de valorização da Bolsa, a gente sempre lembra do último que aconteceu no período de 2003 a 2008, com a crise do subprime. Nesse ciclo de alta, a gente pôde observar uma valorização de cerca de 2.000% em dólar do índice Bovespa, no caso o Ibovespa. O que isso significa dizer, em outras palavras, que o fator de multiplicação de capital nesse período foi de 21 vezes, tá? Agora pensa comigo, imagina você investindo agora, em 2019, a quantia de R$2.000 e daqui a 3 ou talvez 5 anos, você vê esse dinheiro se transformar em R$42 mil. Seria o mesmo que trocar um pacote de viagem de 3 dias para o Nordeste, com voo classe econômica e hotel 2 estrelas, por uma viagem de 21 dias para a Europa, de primeira classe, ficando no hotel 5 estrelas. Imagine investir a quantia de R$30 mil hoje e daqui a 5 anos você vê esse dinheiro se transformar em R$630 mil. Seria a mesma coisa que transformar um Uno Mille em um Porsche Cayenne 0 km. Ou ainda, imagine investir R$200 mil hoje e daqui a 5 anos você vê esse dinheiro se transformar em R$4.200.000. Seria a mesma coisa que transformar um kitnet de, digamos, 30 metros quadrados por uma mansão de 500 metros quadrados de frente para a praia. Que tal, hein? Isso parece interessante para você? Bom, eu acredito que sim, porque é sobre isso que a gente vai falar aqui em seguida, beleza? E olha que interessante esse ponto. O fator de multiplicação de 21 vezes foi do índice Bovespa, que é a média das empresas mais importantes da Bolsa de Valores. E nesse período de 2002, 2003 até 2008, a gente teve ações que se multiplicaram mais do que isso e outras menos, já que 21 vezes foi a média. Por exemplo, a Gerdau multiplicou 31 vezes, a CSN multiplicou 35 vezes, a IOSP multiplicou 40 vezes. Já o Banco Itaú multiplicou 7 vezes, as lojas Renner multiplicou 10 vezes e o Banco do Brasil multiplicou 13 vezes. O ponto aqui é que, quando essas ondas de valorização da Bolsa acontecem, muitas empresas são beneficiadas. A questão é saber como identificar aquelas com maior potencial de valorização e menor risco de queda. É sobre isso que a gente vai ver em seguida. E a ideia por trás desse conceito é o seguinte:
Se você escolher as ações erradas, você corre o risco de ver o seu dinheiro encolher ou até desaparecer completamente, no pior dos casos. E não é isso que eu quero para você. Em seguida, eu já vou iniciar falando do primeiro sinal, ok? Antes, para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, eu sou o André Fogaça e no ano de 2004 eu comprei minha primeira ação na bolsa. E naquela época eu não sabia nada sobre finanças e investimentos. E só depois que eu presenciei meu pai perder o emprego de forma repentina e totalmente inesperada para nossa família, eu fui obrigado a aprender a investir de verdade. Atualmente eu sou empresário, investidor e fundador do Gui Invest, a primeira plataforma digital de investidores em ações do Brasil, que foi criada no ano de 2008, o mesmo ano da crise do subprime, que derrubou todas as bolsas do mundo. E desde então, eu já ajudei mais de 300 mil pessoas a investir e desfrutar uma vida mais plena e feliz através dos investimentos. Maravilha, então vamos lá. Agora vamos ver os 7 sinais que, na minha opinião, apontam para uma onda de valorização na Bolsa Brasileira e que pode levar o Ibovespa aos 500 mil pontos nos próximos 3 a 5 anos. Sinceramente, na minha opinião, o último sinal é o mais forte de todos. Só por ele já daria para acreditar na possibilidade de ver a Bolsa Brasileira bater os 500 mil pontos nos próximos anos. É fato que, atualmente, a gente está vivendo um grande otimismo no mercado acionário brasileiro. E as notícias não me deixam mentir. Agora, a gente precisa entender se esse otimismo é justificável, se faz realmente sentido. E até onde a Bolsa Brasileira pode chegar? Afinal, 500 mil pontos é algo factível ou é uma alucinação completa? É isso que eu vou tentar responder aqui. E mais uma vez eu ressalto, não acredite em nada que eu vou apresentar aqui, ok? Apenas fica comigo até o fim para tirar suas próprias conclusões, ok? E para entender melhor a amplitude desse movimento de alta que a gente está presenciando, eu montei um estudo que avalia o histórico de cada ciclo de alta da Bolsa Brasileira desde a década de 60. E para isso eu utilizei o gráfico do Ibovespa dolarizado, que é o Ibovespa nominal dividido pela taxa de câmbio. E por que utilizar o Ibovespa dolarizado ao invés de reais? É simples, porque atualmente o investidor estrangeiro corresponde à maior parte do volume financeiro negociado na Bolsa Brasileira. E ele não enxerga o índice em reais, ele olha para o índice sempre em dólares, ok? Então vamos lá. O primeiro ciclo da Bolsa, tá? O primeiro ciclo da Bolsa Brasileira aconteceu no período de maio de 65 a junho de 71 e teve duração de 6 anos e alta de 2.931%. Em outras palavras, o fator de multiplicação de capital foi de 30 vezes, tá? E nesse período a bolsa saiu de aproximadamente 45 pontos e chegou a 1.364 pontos. Esses anos eles ficaram historicamente conhecidos pelo famoso milagre econômico brasileiro. O país ele crescia muito forte na época, atingindo um PIB na casa de 2 dígitos. Depois nós tivemos, então, o segundo ciclo da Bolsa. Tá? O segundo ciclo da Bolsa ele aconteceu de agosto de 83 e foi até abril de 86, certo? E teve duração de 3 anos, com alta de 1.573%. Em outras palavras, o fator de multiplicação de capital foi de 16 vezes. Tá? E nesse período, a Bolsa saiu de 246 pontos e chegou a 4.108 pontos, tá? Tudo em dólar, ok? E nessa época, a economia global ela se recuperava da crise do petróleo. O terceiro ciclo da Bolsa. Bom, o terceiro ciclo da Bolsa aconteceu de janeiro de 91 a julho de 97 e teve duração de 6 anos com alta de 3.415%. Em outras palavras, o fator de multiplicação de capital foi de 35 vezes, tá? E é importante mencionar que esse foi o ciclo mais intenso que a gente teve até hoje, certo? A Bolsa saiu de aproximadamente 370 pontos e chegou a 13 mil pontos. E os principais fatores que impulsionaram a Bolsa, eles estavam ligados principalmente à abertura econômica e às perspectivas sobre o Plano Real que foi implementado no ano de 94, ok? Bom, agora chegamos ao quarto ciclo da Bolsa, o mais recente, tá? O quarto ciclo da Bolsa aconteceu de outubro de 2002 a maio de 2008 e teve duração de 5 anos com alta de 2.051%. Nesse período, a Bolsa saiu de 2.081 pontos
e foi até 44.760 pontos em dólares, ok? E o principal fator que ajudou esse crescimento foi o aumento do preço das commodities e ainda o Brasil estava colhendo os melhores melhorias na economia, tá, gerada no governo anterior do Fernando Henrique. Ótimo. Agora que a gente viu os ciclos de alta, antes de fazer a projeção do quinto ciclo da Bolsa Brasileira, eu quero mostrar aqui um ponto importante, tá? Que fortalece a tese de que a Bolsa Brasileira já iniciou esse quinto ciclo. Então, olhando o gráfico, perceba que após cada ciclo de alta, o índice Bovespa, ele apresentou correções com magnitudes muito parecidas. Olha só, ele teve uma queda após o primeiro ciclo de 82%. Teve uma queda após o segundo ciclo, que foi de 91%. Tá? E teve uma correção após o terceiro ciclo, que foi de 84%. E depois nós podemos ver aqui que teve uma queda após o quarto ciclo, que foi o último, de 80%. Assim, se a lógica histórica continuar prevalecendo, de acordo com o gráfico, a gente pode acreditar que iniciamos 2016 entrando no quinto ciclo de alta da Bolsa Brasileira, após 80% de correção. Esse raciocínio também faz sentido para você? Bom, se esse raciocínio faz sentido, é possível afirmar que a gente já está no quinto ciclo de alta da Bolsa Brasileira. Agora, a gente precisa apenas responder duas perguntas para conseguir chegar numa estimativa de pontuação máxima para o Ibovespa. A primeira pergunta é: qual vai ser a duração desse quinto ciclo? E a segunda pergunta é: qual será a valorização total do Ibovespa até o final do ciclo? E para responder essas perguntas, eu vou ser bem pessimista nas respostas, tá? E por que pessimista? Porque se o pior cenário fizer sentido, e mesmo assim for algo bom para nós investidores, qualquer resultado melhor do que o pior cenário vai ser fantástico para ver o nosso dinheiro se multiplicar na Bolsa de Valores. Isso fez sentido para você? Ótimo, então vamos em frente. Para responder a primeira pergunta sobre a duração do ciclo, eu vou pegar como referência o ciclo histórico com maior duração de todos. Tá? Nesse caso, foi o primeiro e o terceiro ciclo que tiveram duração de 6 anos. Tá? Enquanto que o ciclo com menor duração foi o segundo, com duração de 3 anos. Ok? E por que pegar o maior período de duração e pensar de modo pessimista? É simples, porque quanto maior o tempo, menor tende a ser o retorno anual médio esperado da Bolsa. Ok? Bom, então a gente já tem a resposta de duração do quinto ciclo. O tempo projetado vai ser de 6 anos, beleza? Nós vamos usar 6 anos. Logo, se a gente acredita que o quinto ciclo começou no início de 2016, ele deve se estender até o final de 2021 ou meados de 2022, ok? O que nos leva para a próxima pergunta. Para responder a segunda pergunta sobre a valorização total do Ibovespa ao final do ciclo, eu vou pegar como referência o ciclo que teve a menor alta. Nesse caso foi o segundo ciclo, que atingiu a valorização total de 1.573%. O que significa dizer que o fator de multiplicação de capital nesse período foi de 16 vezes, tá? Enquanto que o ciclo com maior valorização foi o terceiro ciclo, com alta total de 3.415%. Perfeito. Agora nós temos as duas perguntas respondidas para que a gente possa projetar a pontuação máxima do Ibovespa ao final do quinto ciclo, ok? Estas são as duas premissas básicas para que a gente possa fazer a nossa projeção para o Ibovespa. Pergunta 1. Qual será a duração desse quinto ciclo? Nós vamos usar, então, 6 anos. Pergunta 2. Qual será a valorização total do Ibovespa até o fim do ciclo? Nós vamos usar, então, 1.573%, ok? Então, para a gente projetar até onde o Ibovespa pode chegar em 2022, o cálculo é bem simples, tá? A gente vai pegar, então, a pontuação inicial do Ibovespa em 2016 em dólares e vai multiplicar pela valorização total do Ibovespa até o fim do ciclo, tá? Isso vai dar, então, o resultado que é a pontuação máxima do Ibovespa em 2022, no caso, em dólares. Então, vamos lá, vamos colocar aqui os dados. Então, 9.000 pontos no início de 2016 em dólares, tá? Que é a pontuação do Ibovespa, vezes 1.573%.
Isso vai dar 141.570 pontos em dólares, tá? Agora, transformando essa pontuação em dólares para reais, vamos considerar o dólar atual de R$ 3,71, tá? Então, 141.570 pontos em dólares vezes R$ 3,71, que é o valor do dólar hoje, nós vamos chegar então na resposta de 525.224 pontos para o Ibovespa, tá? E veja que essa projeção ela é pessimista, ela é conservadora. Inclusive, alguns meses atrás, um grande gestor de fundos já havia mencionado uma tese parecida, porém muito mais otimista do que essa. Ele previu o Ibovespa a 270 mil pontos em dólares, o que equivaleria hoje a 1 milhão de pontos para o Ibovespa em reais, tá? Agora vamos avaliar as razões concretas do porquê acredito de forma tão convicta nessa projeção. E mais do que isso, eu vou mostrar o que eu estou fazendo e o que você precisa fazer para aproveitar essa oportunidade única que está diante dos seus olhos nesse momento. A cada dia que passa e você não está investindo em ações, você está perdendo a chance de ver o seu dinheiro multiplicar por 5, 10 ou por que não 15 vezes nos próximos anos. Inclusive, eu acho importante você saber que eu, pessoalmente, venho investindo pesado em ações nos últimos meses. Para você ter uma ideia, cerca de 20% da minha renda mensal hoje eu estou alocando para comprar ações, tá? E para você ter uma ideia também de quanto que eu acredito nessa tese, a minha carteira hoje está com 85% alocado em ações nesse momento, tá? Então vamos lá, eu vou apresentar para você os 7 sinais que validam essa ideia, tá? O primeiro sinal é o seguinte: promessa de grandes reformas estruturais no governo Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro ele sinalizou uma série de projetos importantes que vão beneficiar diretamente a economia brasileira. Então, existe uma probabilidade alta de acontecer grandes reformas estruturais ao longo de 2019, tá? A principal delas se refere à tão aguardada reforma da Previdência, tá? E basta isso ocorrer para os investidores ficarem confiantes de que vai haver uma reestruturação das contas públicas de forma realmente eficiente, tá? Que vai possibilitar uma retomada de previsibilidade de lucros para as empresas, tá? Segundo fontes do próprio governo, as reformas elas vão gerar uma economia na faixa de R$1 trilhão para os próximos 10 anos, o que é muito acima das previstas nos projetos do governo Temer, que era de 689 bilhões, tá? E essa reforma ela vai gerar condições financeiras para estimular novamente a economia, devido ao comportamento favorável do risco país, do câmbio, dos juros futuros e também do mercado acionário. Então, dessa forma, a confiança dos empresários e consumidores vai continuar em recuperação, indicando um quadro favorável para o investimento e para o consumo das famílias, tá? Em outras palavras, a gente vai ter um ciclo virtuoso aí de crescimento, certo? Bom, vamos ao segundo sinal. O segundo sinal é a economia dos Estados Unidos no pico histórico, tá? Então, analisando os dados históricos, é possível perceber que quando a economia dos Estados Unidos está próxima do seu pico, é o início de um movimento de queda, tá? E, contrapartida, a economia brasileira começa a se recuperar. Então, observe aqui o desempenho do gráfico dolarizado do Ibovespa comparado aos principais índices das bolsas americanas, no caso o S&P, a Nasdaq e o Dow Jones, tá? Então, veja que o índice Bovespa ele é a linha azul e costuma ir na contramão do desempenho das bolsas americanas. Agora vamos observar em períodos mais próximos aos atuais. Então veja que após o início do ciclo de alta em 2016, o Ibovespa ele cresce enquanto que todas as bolsas americanas caem. Bom, talvez você esteja se perguntando por que isso acontece, tá? É o seguinte, os Estados Unidos é considerada a maior e mais sólida economia do mundo, tá? E quando existe estabilidade por lá, os investidores acabam se sentindo atraídos para esse porto seguro, vamos colocar assim, tá? Atrás de retornos não tão atrativos, mas muito seguros, já que a taxa de juros americana é historicamente baixa. Para você ter uma ideia, a taxa de juros lá hoje, ela está no intervalo de 2 a 2,25, tá? Contudo, quando a economia americana começa a demonstrar fraqueza e pouca previsibilidade na parte política, os investidores eles buscam alocar o capital em uma relação risco-retorno mais interessante, tá?
Então, basta observar o exato momento em que a gente começa a superar o desempenho americano em relação à performance dos índices de mercado, ok? E agora vamos para o terceiro sinal, tá? O terceiro sinal é o seguinte: a relação PL da Bolsa Brasileira está próxima da mínima. Bom, como foi comentado antes, a expectativa sobre o novo governo e as suas possíveis reformas elevaram o otimismo dos investidores. O mercado está de olho no noticiário político, aguardando ansiosamente o destravamento da pauta das reformas que eu mencionei antes. E apesar da alta apresentada nesse início de ano, tá? A Bolsa Brasileira ela está longe de reduzir a sua atratividade, o seu potencial. O indicador PL, que é o preço sobre o lucro máximo histórico das ações que compõem o índice Bovespa, ele já chegou a 14,5 e atualmente ele tá em torno de 10,8, muito próximo da mínima histórica, tá? Na prática, isso nos diz que as empresas estão mais lucrativas e existe muito potencial de elevação no preço das ações, certo? Isso nos leva ao quarto sinal, tá? O quarto sinal é o seguinte: o preço das commodities ele está descasado com o valor das empresas, tá? Então, o preço das commodities ele é regido pelo livre mercado, então obedecendo à lei da oferta e procura e a política monetária mundial. Então, se a gente comparar os índices, os níveis dos preços das commodities frente ao valor das empresas do S&P 500, tá? Que é o índice americano das maiores empresas dos Estados Unidos, por exemplo, a gente pode perceber por que elas estão muito abaixo. Então, houve um nítido descasamento, tá? As empresas cresceram e as commodities não acompanharam. Então, veja que a linha azul ela se refere ao índice de commodities e a linha roxa ao S&P 500. Então, perceba que os níveis das commodities eles estão significativamente abaixo do valor das principais empresas americanas. E o que isso significa na prática? Significa que a demanda por commodities vai tender a aumentar para se ajustar aos investimentos das empresas. Lembrando que as empresas americanas elas cresceram muito nesses últimos anos. E lucrando mais, elas vão fazer mais investimentos para continuar crescendo. E isso representa comprar commodities, tá? E o que isso pode influenciar na Bolsa Brasileira? Bom, é simples. A questão é que as commodities elas possuem uma forte influência na economia brasileira, já que o Brasil é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo. Para você ter uma ideia, eles representam mais de 60% das exportações, tá? Na prática, o aumento da demanda por commodity gera um aumento de preços e, por sua vez, as empresas produtoras de commodities aumentam seus lucros, ou seja, é mais dinheiro entrando no Brasil, o que favorece toda a economia. E, por consequência, as empresas também que estão na Bolsa se favorecem. Então, vamos ao quinto sinal. O quinto sinal é o seguinte: os fundos de investimentos, eles vão investir mais em Bolsa, tá? Então, vamos ver o seguinte, ó. Historicamente, a alocação média dos fundos de investimentos na Bolsa de Valores é de 13%, e atualmente está em 9%. Em outras palavras, na média, os fundos de investimentos brasileiros estão investindo pouco em ações. Eles estão abaixo da média histórica. Então veja aqui nesse gráfico a média ano a ano. Então perceba no gráfico como o percentual do patrimônio alocado em ações dos fundos está em um nível ainda bastante baixo. Quando os fundos começarem a se posicionar mais firmemente em bolsa, isso pode ser refletido em expressivos movimentos de alta do Ibovespa, tá? Então veja que a alocação ela tem subido timidamente, vamos dizer assim, desde 2015, o ano em que a taxa Selic superou os 14%. Portanto, imagina para onde é que pode ir a bolsa quando a alocação dos fundos retomar aos níveis de 2007, por exemplo, que foi de 21%, tá? Por isso, para ganhar com esse movimento, é preciso estar posicionado, é preciso estar investindo em ações, tá? Especialmente ações de boas empresas, para evitar correr o risco de ver seu dinheiro diminuir. A conclusão disso tudo é elementar, tá? Os fundos eles vão tender a aumentar essa parcela em ações. Isso significa um aumento de 44% do que está hoje, tá? Então, de 9 pontos percentuais para 13 pontos percentuais. Logo, eu quero dizer o seguinte para você: se prepara para ver uma enxurrada de dinheiro entrando na Bolsa Brasileira já nos próximos meses. Isso nos leva ao sexto sinal, tá? Que é o seguinte: o sexto sinal é a forte entrada de recursos estrangeiros na Bolsa Brasileira. Aqui a situação é a seguinte, tá? O investidor estrangeiro, ele leva em consideração o valor do dólar para tomar suas decisões de investimentos. Em valores atuais, hoje, a Bolsa está valendo cerca de 25 mil pontos em dólar, tá?
E isso é bem abaixo do recorde de 45 mil pontos que aconteceu, tá? E além disso, o volume negociado está bem abaixo do seu último ciclo de alta, que foi lá de 2002 a 2008, como a gente viu, tá? Além disso, a gente está em uma economia onde a inflação foi controlada, a equipe econômica formada no governo Bolsonaro, ela é profissional e extremamente competente, o crédito está apresentando sinais de retomada, as empresas fizeram o seu dever de casa, que foi a redução de custos e redução na alavancagem. E por fim, a gente já conseguiu ver a economia brasileira retomando o crescimento após a recessão, tá? Tudo isso forma um prato cheio para o investidor estrangeiro que até então estava mantendo o dinheiro fora do Brasil, tá? E apenas para exemplificar e deixar mais claro, se a alocação estrangeira em ações retornar aos níveis de outubro de 2014, a gente pode estimar um fluxo positivo de 241 bilhões de reais, em torno de 65 bilhões de dólares hoje, tá? Para o mercado de ações brasileiro. E o efeito do retorno do investimento estrangeiro nessa magnitude você já pode imaginar, tá? Maravilha. Agora nós vamos para o sétimo sinal, tá? Que é, na minha opinião, o mais forte, tá? É o mais forte de todos, é o principal deles. Que é o seguinte, taxa Selic em sua menor taxa histórica, tá? A taxa de juros brasileira, ela está na mínima histórica de 6,5% ao ano, tá? Logo, os investimentos em renda fixa não vão fazer mais sentido, porque vão apresentar ganhos irrisórios frente à inflação, tá? E até mesmo os investidores mais conservadores vão precisar investir em ações para buscar ganhos mais relevantes. E esse fluxo gera uma relevante entrada de dinheiro em bolsa, é óbvio, tá? E as ações com maiores demandas vão tender a subir muito, tá? A verdade é que uma taxa Selic alta, ela cria um fluxo ruim para o mercado, porque os juros de empréstimos e financiamento de qualquer espécie eles ficam altos. E quanto maior a taxa Selic, maior o preço do dinheiro. É simples assim, tá? E se o dinheiro está mais caro, fica mais difícil investir. As empresas crescem menos, produzem menos e a população consome menos. Dito isso, fica fácil entender que as ações de uma empresa do setor produtivo, industrial ou de varejo ou de qualquer área de atuação tendem a se desvalorizar num cenário de taxa de juros alto. Por outro lado, com a permanência da taxa Selic baixa, o preço do dinheiro fica mais atrativo, o que, por sua vez, gera uma cobrança de juros menor por parte dos bancos. E dessa forma, a indústria toda pode investir mais, a população pode consumir mais e a economia, consequentemente, cresce, tá? Aqui nesse gráfico, você pode ver claramente a correlação negativa entre a Selic, a taxa Selic, e o índice Bovespa. E nos próximos anos, a gente não vai ter maiores surpresas por parte do cupom, tá? Então, visto que a gente está com uma política monetária eficiente no controle da inflação. Então, esses foram os 7 sinais que nos levam a acreditar que a gente está diante da possibilidade real da Bolsa Brasileira atingir os 500 mil pontos. Uma verdadeira janela de oportunidade de enriquecimento através do investimento em ações. Oportunidade essa que pode transformar a sua vida financeira da sua família de modo permanente, tá? E não é exagerado a gente falar aqui de multiplicação de patrimônio na ordem de 5 vezes, 10 vezes ou, por que não, 15 vezes. Já que essa magnitude de valorização já aconteceu em um passado recente da Bolsa Brasileira, como você viu. Isso significa dizer que se você souber agir rápido, tá? Você pode, então, transformar 10 mil reais em 50 mil, 100 mil, 150 mil, 50 mil reais transformar em 250 mil reais, 500 mil ou até 750 mil. Ou imagina investir 100 mil agora e isso ao longo de 3 a 5 anos se transformar em 500 mil, 1 milhão ou talvez até 1,5 milhão de reais. Já pensou o que você faria depois de ver esse patrimônio crescer dessa forma? Você trocaria de carro? Compraria um apartamento? Faria uma viagem com toda a família? Veja, valorização desse tamanho, dessa magnitude, já aconteceu no passado. No ciclo que aconteceu de 2002 a 2008, a gente viu empresas conhecidas multiplicarem algumas dezenas de vezes. O Banco Itaú, por exemplo, multiplicou 8 vezes. O tradicional Banco do Brasil, ele cresceu 14 vezes. Lojas Americanas multiplicou por 17 vezes. A Randon multiplicou por 34 vezes. E a Uzi Minas, ela multiplicou por 44 vezes nesse período. E olha só, há grandes indícios que nos levam a acreditar que isso vai se repetir em um futuro próximo.
E como você viu nos 7 sinais, há fortes evidências que apontam isso. Mas tem um detalhe aqui. Não basta saber desses sinais e não fazer nada. Ou pior, entrar na bolsa de qualquer jeito, porque se você fizer desse jeito, você vai perder dinheiro, tá? E aqui vai a informação mais importante de toda essa apresentação. Olha só, vou repetir. Aqui vai a informação mais importante de toda essa apresentação. Você só precisa de uma única coisa, nada mais, tá? Você só precisa agora é saber como identificar as ações com alto potencial de valorização e baixo risco de queda para ver o seu dinheiro multiplicar com a bolsa a 500 mil pontos. Mas fazer isso sozinho vai custar tempo, vai custar dinheiro e energia da sua parte. Você não tem tempo a perder. Eu estou dizendo isso por experiência própria. E o pior, é provável que até você descobrir o melhor jeito, a oportunidade já vai ter passado. E daí, você vai ter que esperar uns 10 ou 15 anos para ter uma nova chance de ver o seu dinheiro se multiplicar de forma exponencial na Bolsa de Valores. De ver a chance de enriquecer de verdade através dos investimentos. E por isso, eu quero te mostrar uma coisa aqui no meu computador. Existe uma forma simples de você fazer isso agora mesmo, tá? Eu quero mostrar para você um jeito fácil de identificar as ações com alto potencial de valorização e baixo risco de queda para você começar a comprar as ações o quanto antes, tá? E apesar do 5º ciclo já ter iniciado, ainda dá tempo de aproveitar, tá? Se você me perguntasse qual seria o melhor momento de comprar ações, eu diria que teria sido no início de 2016. Mas como não tem como voltar no tempo, o segundo melhor momento é hoje, é agora, tá bom? E para isso, eu vou acessar o GuiInvest, que é uma plataforma digital especializada para investidores em ações, tá? E para você ter acesso aos recursos avançados de seleção de ações, é preciso assinar o plano Pro do GuiInvest. Então, dentro do plano Pro do GuiInvest, que eu estou acessando aqui, a gente tem uma ferramenta específica chamada Stock Guide, que permite na prática, através da aplicação de alguns critérios fundamentalistas, você identificar as melhores ações da bolsa. Então vamos lá, vamos acessar aqui. E vamos criar então um estudo aqui, tá? Vamos botar aqui o seguinte, ó. Ibov 500 pontos. Então, beleza. E é o seguinte, eu vou fazer aqui, eu vou aplicar um filtro. Na verdade, eu vou aplicar vários critérios, vários filtros, tá? Para a gente identificar, então, as ações mais interessantes da bolsa nesse momento, tá? E olha só, tem um ponto aqui que é o seguinte, ó. Eu não vou mostrar as ações, tá, que vão aparecer em respeito aos nossos mais de 9 mil assinantes, tá, que já pagaram para ter acesso a essa ferramenta. Então vamos lá, eu vou mostrar passo a passo. Então nós temos aqui, nessa ferramenta, acesso a todas as ações da bolsa. Então, como é que a gente separa as boas das ruins? Como é que a gente identifica aquelas que são realmente interessantes? Eu vou aplicar um primeiro filtro, tá? Que é o seguinte, eu vou filtrar todas as ações, eu quero só ver as ações que tiveram lucros constantes nos últimos 5 anos, tá? Então a gente vai aqui, ó, lucros constantes. Então o que acontece? Aqui está mostrando todas as que tiveram e as que não tiveram lucros nos últimos 5 anos. Então eu vou entrar aqui, vou aplicar um filtro e vou dizer que eu só quero ver aquelas que apresentaram o lucro nos últimos 5 anos. Ótimo. Agora a gente tem apenas empresas que nos últimos 5 anos apresentaram lucros. Beleza, isso é um primeiro critério, um primeiro sinal aí de qualidade das empresas que a gente está buscando. O segundo passo que eu vou fazer, o segundo filtro que eu vou aplicar é os dividendos constantes, tá? Então isso é um sinal interessante também, a gente vê aquelas que realmente tiveram distribuição de dividendos nos últimos 5 anos. Então eu vou entrar aqui e vou filtrar com sim. Ótimo. Então agora vamos para o terceiro passo, o terceiro filtro, tá? Que é a gente identificar aquelas empresas que tiveram um ROI médio acima de 15%, tá? Para você que não sabe o que é o ROI é o lucro sobre o patrimônio líquido, tá? Da empresa. Então vamos lá, vamos entrar aqui e vamos procurar pelo ROI de 5 anos.
Aqui, ó, ROI médio de 5 anos. Vamos colocar acima de 15. Maior ou igual a 15. Ótimo. Agora vamos para o quarto passo, tá? Então a gente vai filtrar aquelas empresas que tiveram crescimento dos lucros acima de 5% nos últimos 5 anos. Bom, veja que isso é um excelente do indicador, né? Se as empresas que eu estou buscando tiveram um crescimento dos lucros de pelo menos 5% nos últimos 5 anos, isso é um excelente sinal de qualidade. Então nós vamos fazer isso. Vamos colocar aqui. Taxa de crescimento dos lucros dos últimos 5 anos. Então a gente vai exigir maior ou igual a 5. Tá? Beleza. Perceba que nesse exato momento nós temos aqui 26 ações, 26 empresas, tá? Que atendem a esses critérios. Agora o próximo que eu vou fazer é o seguinte, a gente vai colocar apenas aquelas que têm algum nível de governança corporativa, tá? Lembrando que a governança corporativa é um bom indicador de boas práticas das empresas em relação a relacionamento com investidores, tá? Então vamos colocar aqui, ó, nível de governança ok. Então vamos filtrar, aplicando, dizendo que a gente quer só aquelas que atendem. Então beleza. Agora baixou para 21 empresas, olha que interessante. E por fim, nós vamos fazer uma coisa bem legal que é assim, ó. Eu vou colocar aqui o GI Score, a pontuação do GI Score. O GI Score é um indicador novo que nós colocamos no Gui Invest recentemente, que dá a pontuação da empresa de acordo com vários critérios. Então dá uma nota de 0 a 100. Então eu vou colocar aqui e vou ordenar do maior para o menor. Então, em tese, nós vamos ter aqui uma relação das melhores empresas de acordo com o GI Score. Olha que interessante. Então, esse estudo aqui é um estudo que você pode fazer ou pode acessar ele diretamente já pronto aqui dentro do Gui Invest, tá bom? Então é o seguinte, com esse passo a passo que eu mostrei, tá? A gente vai ter aqui então uma seleção de ações de boas empresas com alto potencial de valorização e baixo risco de queda. E esse estudo que eu acabei de fazer, ele é apenas um dos infinitos estudos que você pode fazer para identificar boas oportunidades na bolsa usando a ferramenta do Plano Pro do Gui Invest, tá? Então, dá uma olhadinha aqui na quantidade de indicadores que você pode colocar, tá? Então, existe uma infinidade gigantesca de indicadores, de informações que você pode colocar para fazer o filtro que você deseja para realmente conseguir encontrar aquelas empresas com alto potencial de valorização e baixo risco de queda. Tá bom? Então, com essa gama de indicadores, fica muito mais fácil você encontrar boas oportunidades, tá bom? E além disso, eu quero mostrar também aqui que existem outras coisas legais para fazer. Digamos que você queira ver uma empresa específica, tá? Então vamos entrar aqui numa empresa específica e eu quero mostrar 2 indicadores bem legais que foram desenvolvidos recentemente, que é o GI Score, que eu comentei antes, e o GI Line. Então dá uma olhadinha aqui, ó. O GI Score vai dar uma nota de 0 a 100 sobre a qualidade da empresa, olhando vários critérios, tá? E para cada um desses critérios, nós temos aqui embaixo os gráficos, tá? E além disso, nós temos aqui os sinais, que são informações que nos dão alertas a respeito de alguns critérios da empresa, né? Se ele está dentro da normalidade ou não, se tem alguma coisa importante que está chamando a atenção, ok? E aqui embaixo os gráficos dos indicadores, tá? E depois nós temos o outro indicador maior que foi criado, que foi o GI Line. Tá? Então quero mostrar rapidamente aqui para você ver como funciona. O GI Line nada mais é do que uma forma de você projetar o crescimento da ação, né? O crescimento da empresa, na verdade, para identificar se a ação é atraente. Então nós temos aqui uma estimativa de crescimento que você pode setar e o potencial de retorno de acordo com esse crescimento que você colocou, tá? Então aqui nós temos o potencial de retorno ao ano, nos próximos 5 anos e o total dos 5 anos. E aqui embaixo uma avaliação de risco, se vale a pena. E por fim, embaixo, 2 gráficos bem interessantes, que é
as bandas de PL, né? Então, que faixa de PL a empresa se encontra no momento, se está muito acima, está próximo do topo ou próximo do piso, né? Da parte de baixo aqui da banda. E a cotação também, se ela está no topo ou está na mínima, ok? Bom, depois que você tiver mais familiaridade com esses dados, você vai poder montar suas próprias estratégias e nunca mais você vai depender de ninguém na hora de comprar ou vender uma ação, tá? É você completamente no controle dos seus investimentos. E aqui, nessa apresentação, você tem a oportunidade de assinar o Plano Pro do GuiInvest e ter acesso imediato a esse exato estudo que eu acabei de mostrar para você. E a todos os recursos disponíveis para ajudar você a encontrar as boas oportunidades na Bolsa de Valores de forma rápida, segura e também lucrativa, tá? Veja só, esse sistema que você acabou de ver, que eu levei anos para desenvolver junto com a minha equipe e aperfeiçoar ele, tendo que ler dezenas de livros de finanças, de Bolsa de Valores, gastar horas e mais horas de estudo, realizando uma graduação que levei 6 anos para completar e uma pós-graduação de 2 anos em economia, que me custou R$10.000 na época. Tudo isso, todo esse know-how, você vai ter acesso imediato ao assinar agora o Plano Pro do GuiInvest. Um sistema que vai permitir você aproveitar essa oportunidade, independente se você já investe em ações e tem algum conhecimento ou se ainda está dando os primeiros passos e se considera leigo quando o assunto é Bolsa de Valores. Olha só, o preço da assinatura anual do Plano Pro do GuiInvest ele tem o valor de R$ 1.497. Agora eu tenho uma grande surpresa para você. É o seguinte, se você aproveitar essa oportunidade até encerrar essa transmissão, você ganha ainda 2 treinamentos online de graça, tá? O primeiro é o treinamento Bolsa de Valores para leigos, que é um treinamento para quem está dando os primeiros passos na Bolsa de Valores. E o preço normal dele é R$ 497 no nosso site, tá? E o segundo treinamento online é o GuiInvest Pro Experts. É um treinamento que apresenta os detalhes de todos os segredos para você tirar o máximo de proveito do Plano Pro do GuiInvest. Nele eu mostro todos os recursos que o Pro oferece, tá? São 24 vídeos que eu gravei da tela do meu computador e esse treinamento está avaliado em R$ 697. Mas hoje, para você, ele sai de graça, tá? E por fim, eu vou fazer algo que eu fiz pouquíssimas vezes na vida, tá? Quando eu comentei que eu ia fazer isso com os meus sócios aqui, eles disseram que eu não deveria fazer, tá? Mas eu penso que isso vai ajudar você. Então, eu resolvi fazer de qualquer jeito, tá? Para que você não se sinta inseguro na hora de escolher as melhores ações, eu vou entregar para você a minha carteira de ações, tá? Você vai saber as exatas ações que eu estou investindo hoje com o meu dinheiro, tá? Então, olha só, essa chance você só tem aqui nessa apresentação, tá? Porque eu não entrego a minha carteira em outros momentos, tá? Eu vou fazer isso só agora. E convenhamos que você ter acesso à exata carteira de um investidor mais experiente é algo que não tem preço, tá? Isso tem um valor incalculável, tá? Eu tenho certeza que as coisas teriam sido muito mais fáceis para mim se eu tivesse acesso à carteira de um investidor profissional quando eu comprei a minha primeira ação lá em 2004. Então, resumindo, olha só tudo que você vai receber em seguida nos próximos minutos, tá? Você vai receber, então, o acesso a 12 meses do Plano Pro do GuiInvest, que tem o preço oficial de R$ 1.497. Você vai receber o treinamento Bolsa de Valores para leigos, que tem o preço oficial de R$ 497. O treinamento GuiInvest Pro Experts, que está avaliado em R$ 697. E também a minha carteira pessoal de investimentos, tá? Que tem um valor incalculável, tá? Tudo isso, então, soma o valor total de R$ 2.691. E olha só aqui o tipo de mensagem que eu recebi recentemente de um assinante. Ele falou assim, ó, eu acabei de assinar o Plano Pro do GuiInvest. Em menos de 5 dias, eu tive o retorno do valor investido. Vocês estão de parabéns pela imparcialidade e dedicação à educação financeira em nosso país. Muito obrigado. Bom, hoje eu vou fazer uma condição diferenciada para você que está pronto para aproveitar a oportunidade de multiplicar seu dinheiro com a Bolsa a 500 mil pontos. É o seguinte, o valor
para você assinar por 12 meses o plano Pro do GuinVest e ainda receber 2 treinamentos online, não vai ser de R$ 2.600, nem metade disso, tá? Então, o investimento para assinar por 12 meses o plano Pro do GuinVest vai ser de apenas 12 vezes de R$ 57. Isso equivale a R$ 1,90 por dia. É menos do que o preço de um expresso ali na padaria da esquina. E mais barato que uma passagem de ônibus. Então, clica no botão para confirmar sua assinatura e descobrir as melhores ações que vão fazer o seu dinheiro multiplicar por 5, 10 ou, por que não, 15 vezes nos próximos anos com a bolsa a 500 mil pontos. E ainda, para que você se sinta 100% seguro ao aproveitar essa oportunidade, você tem a minha garantia incondicional de 14 dias. Se os recursos do Plano Pro do GuinVest não ajudar você a encontrar as ações com alto potencial de retorno e baixo risco de queda, eu devolvo todo o seu dinheiro, tá? E nesse caso, então, basta enviar um e-mail por contato@guinvest, que dentro do prazo de 14 dias a gente devolve todo o valor pago na assinatura, ok? Bom, diante do que o Plano Pro do GuinVest tem para ajudar você a identificar as ações que vão multiplicar o seu dinheiro com a bolsa a 500 mil pontos, eu arriscaria dizer que daqui a um mês ou um ano você vai ter desejado ter começado hoje. E daqui a 3 ou 5 anos você vai se sentir completamente arrependido, querendo morrer por ter perdido uma oportunidade real de multiplicação de capital investindo na bolsa, tá? Olha só o que o Renato falou sobre o Plano Pro do GuinVest. Selecionando ações pelos filtros da ferramenta me permitiu conseguir comprar as ações do Banco ABC quando estavam a R$ 8,96. No dia que escrevo essa mensagem, eu agradeço a vocês porque a ação está valendo R$ 16,93. Bom, se você também deseja fazer parte desse novo grupo de investidores que estão prontos para surfar o 5º ciclo de valorização da Bolsa Brasileira, eu tenho o maior prazer em aceitar você. Agora eu preciso lembrar de algo importante, tá? As vagas disponíveis para quem está aqui na sala de transmissão dessa palestra, elas são limitadas. E deixa eu explicar o porquê disso, tá? É muito simples. Os recursos do Plano Pro exigem da nossa infraestrutura de tecnologia, certo? E quando entram muitos assinantes de uma vez só, o site pode ficar lento, tá? E por essa razão, eu configurei o meu sistema de pagamentos aqui para limitar o número de vagas disponíveis durante essa transmissão, tá? Assim, pode acontecer das vagas se esgotarem a qualquer momento antes do encerramento da transmissão, ok? E se você clicar no botão e aparecer uma página de vagas encerradas, é porque o limite de assinaturas para essa transmissão foi atingido, tá? Só para deixar claro aqui. Então, clica no botão para assinar por 12 meses o Plano Pro do GuinVest. Essa é a ferramenta mais efetiva, simples e descomplicada para que uma pessoa comum que tem pouca ou talvez nenhuma familiaridade com investimentos possa identificar as ações com alto potencial de valorização e baixo risco de queda para ver o seu dinheiro multiplicar com a bolsa a 500 mil pontos, ok? Agora, você pode estar se perguntando se a assinatura do Plano Pro é realmente para você, tá? Então, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Ela é para quem tem pouco tempo a perder tentando descobrir as melhores ações da bolsa, é para quem não confia em recomendações de analistas de corretoras e casas de análise, é para quem acredita que a bolsa pode realmente atingir 500 mil pontos nos próximos 3 a 5 anos, e é para quem deseja ter acesso a uma ferramenta confiável e isenta que aponte as ações com alto potencial de valorização e baixo risco de queda. Então, se você continua aqui assistindo e ainda não assinou o Plano Pro do GuinVest, é porque você tem algumas dúvidas, tá? E isso é absolutamente normal, tá? Por isso que eu selecionei aqui as perguntas mais comuns sobre essa oferta, essa oportunidade. E talvez você tenha as mesmas dúvidas. Vamos lá. Pergunta: por que eu devo confiar e acreditar no André Fogassi e no GuinVest? O GuinVest é uma plataforma digital para investidores que ela foi fundada há 10 anos, tá? Com muito esforço, a gente chegou a mais de 45 mil alunos, tá? Entre alunos dos treinamentos e assinantes, agora no ano de 2018, tá? E além de tudo, mais de 300 mil pessoas recebem os nossos conteúdos todos os dias. A gente tem uma reputação para preservar. E jamais a gente colocaria ela em jogo se não fosse por algo que a gente realmente acreditasse. E além de tudo, todos os materiais contam com a minha experiência de 15 anos de mercado financeiro. Tudo isso foi elaborado com uma equipe que possui também muita experiência no mundo dos investimentos.
Olha só aqui o comentário da Cláudia, que nos acompanha desde o início da nossa trajetória. Ela falou assim, ó, André e equipe, lá se vão 5 anos que acompanho vocês. Vocês me ajudaram muito desde o início da minha trajetória. E eu fico muito feliz de ver vocês impactando a vida das pessoas assim como impactaram a minha. Pergunta, utilizar o plano Pro para encontrar as ações com alto potencial de valorização e baixo risco de queda vai me tomar muito tempo? Resposta, não. Com o plano Pro do Guinvest, você pode descobrir as melhores ações da bolsa em poucos cliques, conforme você viu a demonstração que eu fiz, criando um estudo do absoluto zero. Olha só aqui o relato da Sabrina, tá? Ela falou assim, ó, eu levo 2 minutos para escolher a ação que eu vou investir no mês. Está sendo bem tranquilo em termos de rotina. Próxima pergunta. Como eu vou saber se uma ação é uma boa alternativa de investimento? Resposta. Com acesso ao plano Pro do Guinvest, você vai poder acessar diversos estudos que já estão configurados para os assinantes. E lá vai ver uma lista de ações e as informações ali contidas, elas são atualizadas em tempo real, tá? Olha só aqui o comentário do Vitor, que é nosso assinante. Ele falou, a ferramenta é simples de usar, agiliza muito qualquer análise. Tira do radar as empresas ruins e as empresas caras. Eu estou gostando muito. Próxima pergunta. Eu sou muito avesso a riscos. Investir em ações é realmente para mim? A resposta é a seguinte. A verdade é que a maioria das pessoas investe na bolsa da forma errada, tá? Seguindo dicas de terceiros e especulando, querendo contar com a sorte para ganhar dinheiro. Os recursos do Plano Pro, eles foram desenvolvidos para ajudar você a tirar do radar as ações que oferecem maior risco aos investidores. As análises elas são feitas com 0 conflito de interesse, o que elimina o risco de recomendação controversa que existe no mercado. Próxima pergunta. Eu corro o risco de perder dinheiro investindo em ações? Resposta. Como eu já disse, não existe investimento que não possui risco, tá? Aliás, não investir também é arriscado. Se alguém vier para você garantindo algum investimento em ações ou qualquer outra coisa dizendo que não tem risco, você tem que desconfiar, tá? O que eu posso prometer é que, se você não fizer nada, você não vai ganhar dinheiro, tá? Posso prometer que mesmo após confirmar a assinatura do Plano Pro do Invest, se você não colocar a mão na massa, se não for atrás, analisar as ações e gastar um certo tempo para isso, nada vai acontecer, tá? Você é um adulto, você é responsável por suas próprias ações. E ninguém garante que você vai ganhar dinheiro com qualquer coisa. Então, olha só, reflita por um instante em relação a uma questão. Que garantias você recebeu quando você entrou na universidade, por exemplo? Você fez a matrícula e ninguém pôde garantir nada a você. Muito menos que você ia sair empregado após a formatura. Não é verdade? Então, olha só. Aqui, a situação é muito semelhante. Porque você vai depender de você colocar em prática a ideia de investir em ações, de ir atrás, encontrar as boas ações e investir. Então, por fim, eu quero deixar aqui uma mensagem, tá? Lembrar de um provérbio que eu acho bem interessante, que diz assim, ó. Você pode levar um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Olha só aqui o comentário do Rodrigo, que deixou um comentário pra gente aqui, e ele é assinante do Pro. Ele falou assim, ó. Queria agradecer ao Guinvest por ter perdido dinheiro com uma ação. Isso mesmo, eu agradeço por perder dinheiro com apenas uma ação, porque eu ganhei muito com outras 7. Próxima pergunta. André, isso parece aqueles esquemas de fique rico rápido na internet. Como é que eu sei que tudo isso é verdadeiro? Bom, isso não é um esquema de fique rico sem trabalhar. Conforme você viu, eu apresentei uma tese embasada em fatos reais. A gente não tem como ter certeza que o Ibovespa vai atingir os 500 mil pontos. No entanto, as evidências são fortes que existe uma boa probabilidade disso acontecer. E ainda como eu falei, o Guinvest é uma plataforma digital para investidores e que ajuda pessoas comuns a investirem por conta própria na Bolsa de Valores desde 2008. Tá? São 10 anos já de trabalho. A gente tem um blog, uma plataforma de dados de empresas e também vários treinamentos online. Se a gente fosse desonesto com os nossos clientes, a gente não teria a reputação que a gente tem hoje. Tá? Então a gente jamais colocaria em risco a imagem que a gente construiu com muito esforço e que levou muito tempo para conquistar. Tá? Atualmente a gente tem mais de 45 mil clientes, tá? Entre alunos dos treinamentos e também assinantes do Plano Pro do Guinvest. Olha aqui o depoimento da Ângela. Ela falou assim, ó, informações de qualidade, bom atendimento e foco no que é essencial. Estão de parabéns pelo trabalho. Próxima pergunta.
E se eu não gostar do Plano Pro do GuinVest? Se você não gostar dos recursos e as ferramentas do Plano Pro do GuinVest, basta você enviar um e-mail dentro do prazo de 14 dias após confirmar a sua assinatura que a gente devolve todo o seu dinheiro. Próxima pergunta. O seu sistema de pagamentos é seguro? Resposta. A gente utiliza o sistema de pagamentos da Hotmart, que é a maior plataforma de comercialização de produtos digitais do mundo. O sistema é rápido e 100% seguro, porque os seus dados pessoais são criptografados e uma confirmação de compra é gerada e enviada à operadora do cartão, agilizando a transação e protegendo seus dados. E é o mesmo tipo de tecnologia de criptografia usada por grandes varejistas online, como, por exemplo, a Amazon, e também utilizada na maioria dos bancos online. Depois de clicar no botão, aqui do lado, você vai ter a chance de revisar tudo antes de que qualquer coisa seja processada, ok? Ótimo. Próxima pergunta. Se eu tiver dúvidas em como utilizar as ferramentas do Pro, quem que vai me ajudar? Resposta. Você terá total acesso à nossa equipe de atendimento para resolver qualquer dúvida ou dificuldade em relação ao Plano Pro do GuinVest, tá? Então veja só aqui o que alguns alunos comentaram sobre a nossa equipe. O pessoal falou assim, ó, o atendimento do Fale Conosco foi rápido e muito solícito. Só não dei 10 porque ainda estou aprendendo a utilizar a plataforma. Qualidade das informações e prontidão no atendimento. Toda vez que eu precisei entrar em contato com a equipe de suporte, obtive respostas quase imediatas. Facilidade em encontrar o que preciso. Todas as informações necessárias, custo-benefício baixo, ótimo suporte. Valeu, equipe do GuinVest. Agora, olha só tudo que você vai levar imediatamente ao assinar agora o Plano Pro, tá? Você vai levar, então, 12 meses do Plano Pro do GuinVest, treinamento Bolsa de Valores para leigos, treinamento online GuinVest Pro Experts e acesso à minha carteira pessoal de investimentos, tá? Tudo isso por 12 parcelas de R$ 57. Agora, veja o tipo de comentários que alguns dos mais de 9.000 assinantes ativos do Plano Pro enviaram recentemente. Ano passado eu consegui 105% de rentabilidade em minha carteira graças às aulas e às informações do GuinVest Pro. Obrigado, André. O Plano Pro do GuinVest é muito simples e os vídeos são autoexplicativos. Comecei a retirar o meu dinheiro de investimentos que agora eu sei que não são tão rentáveis e apliquei tudo na bolsa. Com a alta na semana das eleições tivemos um crescimento de mais de 180%. E por fim, em um ano eu consegui 40% de retorno sobre o capital investido. Então vai lá, clica no botão para assinar o Plano Pro do GuinVest. Não corre o risco de ficar de fora desse momento oportuno de surfar a grande onda de valorização da Bolsa Brasileira, que pode levar o Ibovespa aos 500 mil pontos nos próximos 3 a 5 anos. Diante de tudo que você viu nessa apresentação, você tem agora duas escolhas a partir desse momento. A escolha número 1 é não fazer nada e ignorar a ideia de que existe uma tremenda oportunidade de ver o seu dinheiro multiplicar nos próximos anos com a alta da Bolsa Brasileira e tentar descobrir sozinho quais as melhores ações. A escolha número 2 é simples, é assinar agora o Plano Pro do GuinVest. Esse é o meio mais rápido, simples e inteligente para você transformar a sua vida financeira, vendo o seu dinheiro crescer exponencialmente na Bolsa de Valores. Antes de dar as boas-vindas aos novos assinantes, que eu estou vendo aqui chegando aqui na minha caixa de e-mails, eu gostaria de lembrar você que se você não agir agora, você vai perder a oportunidade de ver o seu dinheiro multiplicar por 5, 10 ou, por que não, 15 vezes nos próximos anos com a Bolsa a 500 mil pontos. Então, agora é tudo com você, não há mais nada que eu possa fazer. Nesse momento, eu quero dar as boas-vindas aos que confirmaram a assinatura e que estão aparecendo aqui nos meus e-mails, tá? Parabéns por ter dado esse passo. Esse é o primeiro passo de uma incrível jornada de sucesso na Bolsa de Valores, tá? Chegamos ao final dessa apresentação, eu quero agradecer a sua presença e a gente se vê então em um próximo encontro. Eu espero que você tenha gostado de tudo que eu apresentei aqui. Um forte abraço. E então, com esse curso, a gente aprende a investir de forma correta, aprende a investir sem estresse, não precisa ficar colado no computador o dia todo, aquela coisa, ficar naquele estresse, olhando no gráfico o dia todo, não precisa nada disso. Eu tenho 57 anos, nada na carteira e 2 financiamentos a pagar. E acabei de mudar de lado em 3 meses, estou recebendo juros.
Eu acredito que o trabalho de vocês realmente traz para a população brasileira uma nova noção dessa questão da poupança, da importância de melhor investir o dinheiro adquirido. Portanto, eu parabenizo vocês pelo trabalho. Acredito realmente que o GuiInvest ele é uma ferramenta importante com essa nova gama de conhecimentos que me trouxe. E eu fiz a melhor coisa que eu podia fazer. Eu comprando esse curso, eu entendi através das aulas do curso exatamente como funciona o mercado de ações dentro de uma análise fundamentalista, ou seja, não é ficar especulando, querendo ganhar dinheiro de um dia para o outro, é estudar as empresas, um monte de fundamentos das empresas, né? E sabendo olhar esses fundamentos, você toma decisões bem corretas sobre quais empresas você deve comprar ações, e com o passar do tempo você vai ganhando dividendos, vai conseguindo multiplicar o seu dinheiro, e isso ao longo de vários anos com certeza vai virar uma bola de neve positiva e seu capital vai crescer muito. E eu vi que a plataforma do GuiInvest é excelente. Primeiro porque tem videoaulas sensacionais que pegam um conteúdo muito rico e detalhado e o divide em pequenas partes, deixando muito mastigado, para quem não conhece nada, até a pessoa que sabe muito. Então você pode chegar com conhecimento zero sobre investimento, que o André vai explicar com muita clareza, muita calma, qual é o pró e contra de cada um dos investimentos e como eles estão relacionados ao seu objetivo financeiro. Não sabia como fazer investimento na Bolsa de Valores. E hoje a coisa mais fácil do mundo é fazer na aplicação. Nesses últimos meses, o que meu fundo renderia aí 3%, alguma coisa nesse sentido aí, não mais que isso, eu fiz aí mais que o dobro com o meu capital. Inclusive, durante as aulas eu tive alguns problemas que eu não compreendi uma coisa ou outra. Eu entrei em contato com o suporte, sabe? Fui bem atendida. Eu queria parabenizar por isso a equipe, porque eles também conseguiram tirar todas as minhas dúvidas. E é isso. Parabéns, André. Parabéns, equipe. E muito obrigado pelo que vocês têm me proporcionado até agora. O método casou perfeitamente e hoje eu posso falar que já escolhi meu portfólio de ações baseado muito nos aprendizados que eu obtive ali e fico muito mais tranquilo com ele, porque antes, como eu tinha um perfil investidor, eu queria acompanhar o mercado todo dia, queria comprar e vender ação rápido, e conforme o André fala, né, quanto mais você mexe em ação é igual sabão, menos você tem de matéria. Então, quanto mais você compra e vende ação, com as corretagens e taxas que você paga, você perde muito dinheiro. Para mim, valeu a pena o investimento no curso dele, né? Porque eu posso agora investir tranquilamente na Bolsa de Valores. Isso é muito bacana, foi uma transformação, porque, na verdade, 20 a 30% dos meus investimentos hoje, que eram coisas inimagináveis, são no mercado financeiro. Eu tinha ideia de me aposentar aos 60 anos. Hoje eu já penso, entre 50 e 55 anos, conseguir fazer minha aposentadoria, fazer esse dinheiro, esses recursos trabalharem por mim. Um exemplo prático engraçado, trabalho com algumas corretoras, eles me oferecem essa consultoria no mercado financeiro e eu conversando com eles, eles achavam que eu tinha já uma experiência com o mercado financeiro e na verdade eu estava só usando o GuiInvest Pro sem falar para eles e que me traziam essas perspectivas dos melhores papéis, das melhores escolhas. Se a Bolsa de Valores continuar nessa crescente que a expectativa realmente é essa, talvez esse tempo ainda caia um pouco mais. E tudo isso graças a esse curso de como acumular riqueza do GuiInvest. Gente, é isso, assim, o treinamento é excelente, acho que o valor investido vale muito a pena porque é muito bem feito, é uma coisa muito rica. Inclusive eu estava pensando, é o tipo de conteúdo que devia ser passado na escola, porque é um pecado, eu acho, a gente chegar à idade adulta podendo investir com as próprias pernas, com os nossos nomes, enfim, e não saber um conteúdo tão bem feito quanto esse que o André e o time do GuiInvest faz. Então eu recomendo fortemente que você
assine o canal, a plataforma e assista às aulas. Faça as anotações porque, pelo menos para mim, fez total diferença no meu conhecimento sobre investimentos. E eu acho que pode fazer total diferença na sua e faz você adotar uma estratégia que vai dar certo no longo prazo, que vai fazer muito bem. André, em nome da minha família, em meu nome, eu quero agradecer a você, a sua esposa e a todos que trabalham com você, divulgando o seu conhecimento. Muito obrigado.